Boa noite, amados irmãos. Saudamos a todos os queridos, desejando a todos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, que só conhece aqueles que entregaram suas vidas ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos meditando mais uma vez na palavra do Senhor nosso Deus, e com base em um versículo bastante conhecido, talvez o mais conhecido de todos os cristãos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por mais de uma centena de vezes, a Bíblia refere-se ao Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus. Jesus foi perseguido na sua infância, odiado pelos poderosos da sua época, invejado pelos líderes religiosos, e finalmente Jesus foi crucificado. No dia da sua morte, a natureza reprovou a atitude dos homens. A Bíblia diz que o sol se escondeu, houve trevas sobre a terra, e a terra tremeu. A Bíblia diz que o centurião que comandava aquele momento, aquele ato de penalidade contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que não era uma pessoa comum. Ao ver a manifestação da natureza, ele declarou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Passaram-se 2000 anos de história, muitos em todos os lugares quiseram e ainda tentam invalidar esta verdade eterna, Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Mas Jesus continua exercendo seu ministério de salvação, de libertação, transformação de vidas, através da sua igreja que ele instituiu na terra, trazendo todas as pessoas que creem nele à salvação eterna. Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele continua sendo a luz do mundo, continua sendo o pão e a água que saciam nossa sede espiritual. Jesus é o agente da salvação. Ele é o tema central da história da humanidade e o tema central da Bíblia. Cerca de 700 anos antes dele nascer, o profeta disse: seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, entre nós. O nome Jesus significa Jeová é salvação, Deus é salvação. Seu nome tem poder, trabalha nosso interior, mudando nossa maneira de pensar, nossa maneira também de agir e de ver as realidades da vida. Jesus continua operando transformações e dignificando nosso caráter. Possui poder transformador. O primeiro milagre que nosso Senhor Jesus Cristo realizou
foi em um casamento em Caná, na Galiléia, quando faltou o vinho. E Jesus então manifesta o seu poder, transformando água em vinho. Jesus restabeleceu a alegria daquela comemoração, daquele evento. E Jesus, ele devolveu então para aquela família, aqueles noivos, a felicidade e o bem-estar. Sua presença em nós gera alegria verdadeira. Sua presença dá sentido à nossa existência. Jesus continua transformando nossas tristezas em alegrias, nossas dúvidas em convicções, certezas absolutas. Jesus continua libertando os escravos do pecado, trazendo-os para o seu maravilhoso reino, dando-nos a liberdade. A palavra do Senhor Jesus é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Jesus, ele continua manifestando seu poder transformador no lugar da morte, gerando a verdadeira vida. Jesus é riquíssimo em misericórdia, o Filho unigênito de Deus. Quando subia da Galiléia para a Judéia, indo para Jerusalém, Bartimeu, o cego, estava sentado à beira do caminho e clamava com toda a sua fé: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus manifestou a sua eterna compaixão, misericórdia, e estendeu para aquele homem o seu favor, curando-o da sua cegueira. Aprendemos que, ainda hoje, Jesus está vivo e ativo. Jesus está vivo na sua igreja, cumprindo seu ministério conforme já falamos. E ele está pronto a ouvir o nosso clamor. São muitos irmãos em Cristo que têm tido a bendita experiência de clamarem pelo nome de Jesus e serem atendidos, serem abençoados, serem considerados agora nas suas necessidades, não por seus méritos, mas unicamente pela misericórdia do Senhor nosso Deus, revelado em Cristo Jesus. Jesus, o Filho unigênito de Deus, tem todo o poder para perdoar os nossos pecados e nos trazer a salvação eterna. É isto que lemos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nos versículos 17 a 26, quando lemos a história do paralítico de Cafarnaum. Este homem foi conduzido até a presença de Jesus por 4 amigos. E quando ele chegou à presença de Jesus, numa demonstração de fé, Jesus, olhando para aqueles homens e aquele paralítico, disse ao paralítico: os teus pecados são perdoados. Quando Jesus usou esta frase, os líderes religiosos ali presentes criticaram Jesus, dizendo que Jesus não poderia ter dito esta frase. Diziam eles: só Deus pode perdoar pecados. Jesus disse: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra
para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que o homem levantou-se e caminhou para a glória do Senhor nosso Deus e para a felicidade eterna da humanidade. Jesus está perfeitamente qualificado para perdoar os nossos pecados. Isto deve gerar em nós uma grande alegria. O versículo citado diz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Poderíamos gastar tempo, horas, falando sobre as maravilhas que o Senhor Jesus operou e ainda opera. Poderíamos falar sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim, da ressurreição da filha de Jairo. Poderíamos falar também da ressurreição de Lázaro, após 4 dias já sepultado. E poderíamos citar a multiplicação dos pães, gastar tempo falando sobre o milagre do aleijado lá no tanque de Betesda e tantas outras maravilhas que Jesus Cristo fez. Mas eu gostaria de citar o que disse o apóstolo João no final do seu evangelho, no capítulo 20, nos versículos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. No capítulo 21, no versículo 25, João encerra seu evangelho dizendo: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Meus amados, Jesus, o Filho unigênito de Deus, quero encerrar esta meditação citando as palavras de William Dear. Jesus despojou-se de sua coroa de glória para nos coroar com o seu amor. Pôs de lado suas vestes divinas reais para com elas cobrir nossos farrapos. Jesus desceu do céu para livrar-nos do inferno. Jesus jejuou 40 dias para nos fazer cear com ele por toda a eternidade. Ele desceu do céu à terra para da terra nos elevar aos céus. Que Deus, pois, nos abençoe e que nós tenhamos alegria, prazer em sermos seguidores deste Filho unigênito do Pai, nosso Deus. Que Deus encha de alegria e esperança e da sua graça os nossos corações. Amém. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tua bondade, porque o Senhor nos deu, como prova do teu amor, Jesus Cristo, teu Filho unigênito, teu Filho único. E,
Ó Deus, em Jesus, nós temos as bênçãos e, acima de tudo, o perdão dos nossos pecados. Que todas as pessoas que estão ouvindo, ó Deus, esta palavra, possam crer em Jesus de todo o coração. Também te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa nação, dos nossos governantes, do Estado, do município. Dá sabedoria às nossas autoridades, para que tenhamos uma vida melhor, uma vida mais digna. Mas, acima de tudo, ó Deus, perdoa nossos pecados. Sara nossas enfermidades. Dá-nos saúde. Nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que Deus, pois, nos dê a sua paz. Estamos iniciando mais uma semana. Que ela seja repleta de prosperidade, saúde, bem-estar. Em nome de Jesus. Amém.